Olá pessoal, antes de mais nada eu gostaria de agradecer vocês estarem acompanhando esse meu canal no YouTube, Conhecendo o Espiritismo, está no meu nome, Francisco Couturato, vocês podem buscar lá no YouTube, tá bom? Esse é o segundo vídeo, eu vou estar fazendo pelo menos, no mínimo, um vídeo por semana, para nós estarmos acompanhando. E o vídeo passado foi a respeito do primeiro livro que eu li, aquele livro que me introduziu no Espiritismo, chamado Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do Espírito Afonso, psicografado pelo médium Abel Glasser. Então, eu ia falar para vocês baixarem no celular de vocês ou no PC, em PDF. Digitem lá no Google, livro Crônica de um Despertar em PDF. Vocês baixam, vou mostrar para vocês aqui, Desculpa. Tá vendo? Vocês baixam, coloca no celular no modo de visualização maior, né? E aí dá para vocês acompanharem. Aqui, Na reunião passada, eu li o prefácio, né? Vocês lembram? Aos poucos ele conecta, tá vendo? Então, é uma maneira de vocês estarem acompanhando, tá bom? Então agora eu vou começar a ler o livro, e quem puder pausar o vídeo aí, pause o vídeo, busquem na internet, né? Dá tempo de vocês buscarem. A vantagem de vocês assistirem um vídeo é isso aí, vocês podem pausar, baixar no celular de vocês e estarem acompanhando comigo. Eu vou procurar fazer um vídeo curto, tá bom? Toda semana, no mínimo uma vez por semana, para vocês acompanharem, e vou explicando. A primeira parte, gente, vocês vão perceber que primeiro ele começa com um relato do desencarne em si. Depois ele dá detalhes da casa dele. Então é bem a parte material. Então eu não vou ter muito o que comentar. Vai ser mais a leitura mesmo, né? Eu vou procurar fazer de uma forma pausada. Eu até peço desculpas por algum erro na hora de eu estar lendo, né? Mas é que como eu faço um vídeo curto e não edito nada, então vai sair os erros, como o celular caindo, esse tipo de coisa, tá bom? Então eu espero que vocês acompanhem aí a parte 1, tá bom? Então vamos lá. Despertei naquela manhã como de hábito fazia, e a primeira providência que adotei foi esfregar os olhos insistentemente para dissipar uma coceira que estava incomodando-me, além de espreguiçar longamente os braços para os lados, tomando cuidado de não atingir minha querida Elvira. Findo esse costumeiro processo inicial de despertamento, coloquei as mãos atrás da cabeça e fiquei com algum tempo observando o teto do meu quarto. Nada demais para ver. Era somente uma oportunidade para refletir sobre o meu dia, o que iria fazer e o que tinha deixado de cumprir em data anterior. Enfim, tratava-se de um balanço matinal a respeito de meus afazeres, mas também não deixava de ser, em algumas vezes, uma análise global sobre minha vida. Então até aqui, gente, ele acabou de despertar, esfregou os olhos, está de boa lá, pensando o que ele precisava fazer naquele dia. Então, nada demais, nós fazemos isso quase que diariamente quando nós despertamos, né? Fazemos um balanço daquilo que nós fizemos no dia anterior e que precisa ser feito durante o dia. Aí continua. De súbito, senti um aperto muito forte no coração,
e uma fisgada no braço. Foi tão repentino que mal pude levantar-me da cama para dar conta do que acontecia comigo. A dor passou inesperadamente também. Estranho, eu pensei. Do mesmo modo que veio, ela foi embora sem deixar vestígio. Fiquei aliviado, mas sentia-me atordoado e meio esquisito. Essa sensação confusa, que me tonteava as ideias, tanto quanto fazia minha vista turvar, preocupava-me. Olhei para os lados e constatei que meu quarto estava inalterado, com a minha roupa colocada sobre a poltrona ao lado do criado mudo, onde se encontravam meus óculos. Era um dormitório amplo e claro, com o pé direito alto, uma exigência minha por ocasião da construção da casa, que foi decorado com esmero por minha esposa, utilizando toques românticos, harmônicos e elegantes. As paredes estavam caprichosamente revestidas por um tecido estampado floral de seda, expondo cores alegres, mas suaves. Todos os dias, quando despertava, apreciava fitar cada detalhe do meu recanto, e naquela oportunidade não fora diferente. As cortinas de seda na cor salmão, arrematadas por um bandô no mesmo tom, estavam fechadas e impecáveis. Senti uma náusea e parecia estar mais difícil de respirar. Bom, gente, aqui vocês já perceberam que ele já desencarnou, mas não percebeu, né? Ele ainda não percebeu. E vai demorar um pouco para perceber, vocês vão ver durante o romance. Ele está como se ele tivesse, ele ainda está no terra-terra, né? Como se ele tivesse vivo, encarnado, observando o quarto. Não esperei mais e procurei levantar-me para buscar a ajuda de Elvira e dos meus filhos. Elvira é a esposa. Ergui-me da cama, mal senti o chão. Pela primeira vez, o tapete ao lado do leito não me incomodou com seus felpudos pelos. Meu coração parecia não bater. Que anormal, outra vez pensei. Sentei-me na beirada da cama e inclinei o corpo para a esquerda, buscando encostar a cabeça no travesseiro por mais alguns minutos. Talvez eu precisasse aprender a levantar. Nada deveria ser feito abruptamente, concluí. O quarto continuava muito escuro e percebi que lá fora chovia muito, apesar de ser uma manhã comum de início de inverno, quando a precipitação atmosférica não deveria ser tão intensa. Foi o suficiente para impedir o surgimento do sol. Dias assim me davam uma estranha sensação de desconforto, um autêntico mau humor. Fitei o despertador, marcava 10 horas. Perdi a noção do tempo. Cheguei a pensar, pois não sabia qual era o dia da semana. Resolvi pôr um fim àquele começo de suplício matinal e coloquei-me em pé outra vez. De novo, a sensação de tonteira e desconforto. A escuridão do aposento já estava tornando infeliz o meu despertar, arrematei. Dirigi a mão ao abajur e procurei o interruptor. Não consegui. Confuso, comecei a apalpar o móvel ao lado da cama, tentando apanhar meus óculos. Nada também. Confesso que nenhum pensamento lógico acercou-me naquele instante. A mobília tinha que estar no mesmo lugar onde a deixara na noite passada, quando me deitei. Mas não achava o abajur, nem os meus óculos e, pior, nem mesmo o criado mudo. Um sentimento de desespero começou a invadir-me a tranquilidade. Concluí que chamar Elvira seria a medida mais racional naquele momento aflitivo e gritei o seu nome. Nenhuma resposta. Será que todos que saíram sem avisar-me? Perguntei-me. Talvez fosse domingo e as crianças estivessem em algum passeio com a mãe. Ri sozinho, talvez histérico, pois insistia em chamar de crianças meus filhos praticamente adultos. A situação não era para riso. Corrigi-me. Pronto, outra vez, por dormir muito fiquei para trás. Já começara a imaginar
o que aconteceria com o meu almoço, provavelmente solitário e trabalhoso, impulsionando-me à cozinha para algum tipo de atividade. A empregada estava de folga, o que era afinal justo, mas nunca gostara de auxiliar meus familiares em casa em absolutamente nada. Essa era a razão pelo qual assustava-me a ideia de preparar o meu próprio desjejum ou até o almoço. Então, gente, vocês veem o tanto quanto ele está perturbado. Para ele está tudo normal. Ele está temeroso porque cada vez que ele tenta levantar ele sente tontura e tem que sentar de novo. Mas é aquele período de perturbação de quem está no terra a terra após o desencarne. Então não tem nada de novo até agora. Olhei para o canto do quarto e ao ver ali no mesmo lugar a escrivaninha do século XVIII, que conseguiria arrematar num leilão, terminei meu raciocínio, alinhavando que alguns nascem para servir e outros, como eu, para serem servidos. Reclamaria com Elvira a respeito da folga da doméstica. Uma casa jamais poderia prescindir totalmente de serviçais. Eles eram pagos justamente para cuidar dos patrões nas horas mais inóspidas. Essa era a função, pois outra não poderia ser. Então vocês veem que pensamento arcaico, né? Ele acha que os funcionários, os empregados dele, têm que estar lá para servir ele e cuidar do patrão, seja o dia que for, a hora que for. Não tem que ter folga. Lembrei-me que ela não deveria encontrar-se em casa e percebi que estava por minha conta. Resolvi então abrir a janela do quarto e deixar a luz entrar, mesmo com chuva, pois o abajur parecia estar com a lâmpada queimada. Outra vez pensei na falta que a empregada fazia numa manhã de domingo. Caminhei, sôfrego e cambaleante até as cortinas que tentei abrir, mas não consegui. Minha visão já estava acostumada com a escuridão do quarto e, apesar disso, eu não localizava nada à minha frente. Outra sensação de náusea abordou-me. Percebi que a cada contrariedade minha, esse enjoo se fazia presente. E aquela dor aguda que sentira há pouco, pensei. Fiquei um pouco assustado, mas desprezei de pronto qualquer resultado mais grave. Sempre fui cético e autossuficiente, o que significava ser arredio a qualquer pensamento fúnebre. Morte era coisa longínqua e normalmente para os velhos. Eu estava na flor da minha juventude madura, ao atingir 46 anos plenos de sucesso e realizações. Meu pai tinha vivido até os 69 e minha mãe ainda estava no auge do vigor. Ele faleceu porque abusou um pouco da sorte e aventurou-se pela vida sem cautela, contraindo uma pneumonia fatal. Avisara-o de que na sua idade não deveria ter praticado tantos exercícios sem acompanhamento médico. A sua resistência caiu e ele acabou enfermo. Mamãe era mais preparada e também o alertou. Ele foi teimoso, por isso morreu cedo. Então, gente, ele está completamente alheio da situação dele. Ele tentou acender a luz do abajur e não conseguiu. Tentou abrir as cortinas, não conseguiu. Tentou pegar o óculos, não conseguiu. Olha como ele está alheio a todos os acontecimentos. Continuando. Afastando essas ideias, procurei meus chinelos para poder sair do quarto. Achei-os num canto da cama, mas meus pés pareciam maiores que eles, pois não os calçava de jeito nenhum. Angustos chinelos, amaldiçoei, tal como fizera o personagem principal de um romance que eu estava lendo. Resolvi finalmente deitar-me outra vez, dormir mais um pouco até que pudesse acordar daquele pesadelo que estava vivendo. Sim, concluí feliz, era apenas um sonho estranho que vivia, exatamente do tipo que a gente gosta de contar em festas e reuniões familiares, e nada mais que isso. Da beirada da cama talhada em mogno, em estilo inglês, onde novamente me sentei, coloquei a mão no travesseiro para afofá-lo antes de deitar e nada encontrei. Insatisfeito e um pouco irritado, fixei meus olhos na direção do leito e fitei-o detidamente por alguns minutos.
A tênue luminosidade que emanava por debaixo da porta e pelas franjas da cortina haveriam de permitir-me ver o que se passava lá dentro. Decidi a fazer um minucioso exame do aposento. Ergui minha vista para o encosto da cama e fui descendo ponto a ponto o meu ângulo de visão, até que percebi existir alguém deitado ali, inerte, frívolo e soturno. Assustei-me e bruscamente saltei da cama. Abaixei devagar, curvando o tronco até que meus olhos pudessem estar próximos da cama. Como em um sonho, ou em um verdadeiro pesadelo, vi meu próprio corpo estendido sobre o leito, com as mãos atrás da nuca, exatamente como eu estava quando senti aquela dor estranha. Então, agora ele viu o próprio corpo e ainda continua a não acreditar, a não estranhar. Imagina o estado dele, minha gente. Assim, o tanto de materialismo predominante ali, entendeu? Para não ter entrado na faixa de entendimento do desencarne. Continuando. Achei curiosa a visão e imaginei como eram interessantes os sonhos pelos quais podíamos passar. A ciência haveria de desvendá-los um dia por completo. Fascinante, pensei. Eu tinha a sensação de ver-me ali mesmo, como se um espelho imenso estivesse colocado em meu quarto, retratando-me. Tranquilizado, fiquei alguns momentos meditando. Em verdade, estava dando tempo ao tempo para que houvesse o despertamento e o sonho terminasse de uma vez. Nada. Ninguém entrava no quarto, eu não conseguia dali sair e nenhum movimento novo acontecia. Fechei e abri os olhos seguidamente, até concluir que tinha domínio sobre mim mesmo. Entretanto, o corpo que havia fitado continuava no mesmo local e ainda inerte. Rezar não foi um pensamento que me ocorreu por dois simples motivos. Eu nunca havia feito antes e não via motivo para isso. A oração, no meu entendimento, era um recurso dos mais humildes que necessitavam cultivar uma esperança na existência de um Deus qualquer para suportar as misérias que viviam no dia a dia. Aliás, a prece seria usada por quem estivesse em desespero e precisasse apelar ao sobrenatural para safar-se, o que não era meu caso. Então, gente, vocês veem que realmente ele está completamente no terra a terra, totalmente dominado, e que jamais na vida ele pensaria em fazer uma prece. Então, o tanto de materialista que ele era é impressionante. Então, por enquanto, está aqui mais uma parte. No próximo vídeo, a gente continua a fazer a continuação desse capítulo 1. Tá bom, gente? E espero que vocês estejam gostando, hein? Um abraço.